Olá, meu amigo, minha amiga que vai ouvir essa mensagem sobre autoridade. Eu tive que interromper o vídeo porque houve um imprevisto aqui na minha rua, passou um caminhão fazendo muito barulho, mas vamos dar continuidade. Eu gostaria também de lembrar da autoridade espiritual sobre nós, aqueles líderes religiosos a quem nós também seguimos, e nós temos que tomar muito cuidado para saber se essa pessoa realmente agrada ao coração de Deus ou não. Mas eu gostaria de falar sobre o rei Saul, que foi levantado por Deus e ele desagradou a Deus. E eu gostaria de perguntar a você: você sabe por que Deus reprovou o rei Saul? Então é disso que nós vamos falar agora. Apesar de Deus ter levantado o rei Saul como autoridade, ele foi reprovado pela desobediência. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13, após Saul ter desobedecido e tomado uma atitude precipitada, o profeta Samuel repreendeu dizendo, veja bem o que o profeta Samuel disse a Saul. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, quer dizer, como um louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que não seja chefe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então isso é muito importante a gente meditar, porque se Deus permitiu que Saul chegasse ao poder e ele não foi obediente a Deus, o próprio Deus não o aceitou como governante. E logo em seguida, no capítulo 15, no versículo 10, Deus manda Samuel repreender Saul novamente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Aí logo lá no versículo 19, por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Perguntou Samuel ao rei Saul. Por que ele não obedeceu à voz do Senhor? Antes, voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor havia dado uma ordem para que o despojo do tal lugar onde eles tinham lutado nada fosse retraído por eles, mas ele desobedeceu e permitiu que os soldados levassem os despojos daquele lugar. Aí no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E ele continua dizendo, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. E aí a conversa continua no versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornará contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, Saul lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Olha a arrogância do rei Saul. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então o que a gente aprende com essa história? Que um governante tem que ter temor a Deus, que ele é escolhido, ele é levantado para ser sensível às dores do povo, para que ele lute a favor do povo e não contra o povo, e que ele seja obediente à palavra de Deus, que se Deus permitiu que qualquer pessoa chegue ao poder, não é para que ela faça divisões, mas que ela busque todas as formas para que tudo saia bem, para que todos possam trabalhar juntos e encontrar os melhores caminhos. Nós sabemos
que quando nós caminhamos na presença de Deus, a obediência é algo fundamental. E não obedecer cegamente, nós vamos obedecer aquilo que o Senhor nos instrui. E o que o Senhor nos instrui é que a gente ame ao próximo, faça o melhor para o próximo, como estivesse fazendo para nós mesmos. Então, aquela autoridade, seja ela qual for, que está legislando em causa própria, tentando usufruir dos benefícios do seu poder para si e para seus familiares e seus amigos, menosprezando todas as outras pessoas que encontraram nela a resposta daquilo que elas esperavam, iludindo essas pessoas, elas vão cair desse poder, porque Deus não se agrada disso. Então, que você e eu possamos orar por todas as autoridades que estão sobre nós, para que Deus toque no coração delas, o Espírito Santo, sonde o mais profundo para ver a verdade que existe em cada uma delas. E se as verdades que estiverem no coração delas não forem agradáveis a Deus, que Deus faça como fez com o rei Saul, o rejeite, o reprove e faça com que ele caia e coloque alguém melhor no seu lugar, alguém que tenha um coração que agrade a Deus, como foi com o rei Davi, que agradou o coração de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, e por isso ele teve um reinado de muito sucesso. Que você absorva essa mensagem, que você busque lá na palavra do Senhor, fazer a leitura completa, porque eu dei só umas pinceladas, mas é uma história longa que merece ser lida, meditar sobre ela e reconhecer aquilo que vem de Deus e o que não vem. O discernimento vem do entendimento da palavra de Deus, quando você lê, abrindo seu coração e pedindo ao Espírito Santo para te dar o discernimento, para que você entenda a palavra do Senhor verdadeiramente. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê sabedoria, que você possa esperar confiantemente no Senhor, porque todas as coisas chegam ao lugar na hora certa, porque Deus, ele é paciente, mas ele é justo, e na hora certa ele vai agir para que as falsas autoridades caiam e que um novo ciclo se comece debaixo da unção dele. Amém? Um beijo no seu coração.